Vamos, então, dar continuidade à nossa oficina do dia. Eu explicava aqui para os nossos colegas, né, no caso o Adriano e o Rodrigo, que representam aqui a coordenadoria de convênios e captação de recursos, né, que o nosso público-alvo é diminuto mesmo por natureza, né, e que em função desta contenção de despesas que a gente vive na universidade, a opção da casa foi pela, então, transmissão desse ciclo de oficinas via webconf para Irati, né? E se Deus quiser, já já a gente vai ter um problema bom com a nomeação de novos professores, e aí provavelmente a gente vai ter que repetir esse ciclo aí com uma sala bastante cheia, né? A gente estima aí mais provavelmente algo em torno de uns 40 novos professores aí sendo nomeados. Então, na parte anterior, né, na primeira parte da nossa oficina, a gente teve com o pessoal da PROAF, meninos. Então, estiveram aqui falando um pouquinho sobre orçamento, um pouquinho sobre compras e um pouquinho sobre patrimônio e transporte, né, principalmente transporte, que são assuntos que interessam aos nossos professores à medida em que precisam desenvolver projetos, né? E aí, projetos em especial, a gente sempre brinca, né? Algum projeto de extensão, ou algum evento que a gente porventura tenha que coordenar. Muitas vezes, quando a gente chega na universidade, a gente se depara com a execução de alguns projetos, e é bem aí que a gente acaba precisando da estrutura da PROAF, no caso, né, que foi aquele pessoal que esteve conosco aqui na primeira parte. E agora, estão conosco aqui, né, os representantes da coordenadoria, como eu disse, de convênios e captação de recursos. O nosso coordenador é o Fábio Rocha, ele não está aqui conosco porque ele está fora, representando a instituição, está em viagem pela instituição. Mas aqui os meninos, com certeza, vão trazer um pouco dessa experiência, né? Claro que são detalhes, e como a gente conversou na primeira parte, não há necessidade de vocês de repente ficarem tão preocupados com minúcias, mas o objetivo maior da nossa oficina é promover de fato a integração, a gente saber a quem recorrer, onde recorrer, para buscar mais informações, e os meninos vão trazer um pouco dessa experiência. Então, dividindo alguns assuntos que passam pela captação de recursos, pela elaboração de propostas de trabalho, pela elaboração de convênios, né? Eu me lembro quando cheguei na instituição, eu tinha a gente tem alguma dificuldade quando a gente chega de entender que nós não podemos fazer nada em nome da instituição sem fazer os pedidos e fazer as tramitações devidas e os ajustes devidos pelas esferas competentes, né? E a esfera da CORCAP aqui, ela trata justamente disso, né? Às vezes o professor, ele quer participar de uma chamada e essa chamada envolve um plano, eu quero, por exemplo, né, a professora Juliana lá no DENF, vai participar de uma chamada, vai botar um projeto para captar algum recurso da Fundação Araucária. Como é que é isso? Isso passa por eles vão explicar. Eu fui convidada por um órgão externo e a gente está pensando em fazer uma parceria para pesquisa. Eu não posso fazer diretamente, eu preciso celebrar um convênio institucional. Então, existem algumas formalidades no órgão público, em qualquer instituição, né, que passam aí pela formalização desses termos de trabalho, desses acordos de cooperação que a universidade firma com as instituições externas, né? E cujo principal captador, a principal ponte é o professor. Né? Somos nós que firmamos projetos, somos nós que submetemos, somos nós que, né, coordenamos os alunos, então é importante que a gente, professor, entenda um pouco disso, né? E aí eu rapidamente vou passar a palavra, vou agradecer aos meninos, né? A gente está numa semana conturbada, né? Já começamos com a semana atropelada, temos uma série de coisas acontecendo na instituição, e eles, né, gentilmente aí separaram um pouco desse tempo deles para compartilhar. Então, Adriano, né, Rodrigo, aí, obrigada, né, pela disponibilidade de vocês. Vou deixar vocês à vontade, a gente está monitorando vocês à distância, porque a gente está monitorando a sala lá de cima, e qualquer problema nós estamos à disposição. A metodologia que nós combinamos com os professores é que eles podem interagir, isso vale para Irati também, os professores já param, perguntam, fazem perguntas, e é bem tranquilo, né? É muito mais um bate-papo do que efetivamente aí uma aula, né? Uma integração entre vocês, ok? Então, obrigada, né? Deixe meu abraço carinhoso aí ao Fábio, agradecendo a disponibilidade, por favor. Tá bom? Adriano, são seus, não judie.
Obrigado, professora Roseli. Nós prometemos que não vamos, já de antemão, utilizar todo o tempo. Nós temos uma programação aí das 3h30 às 5h30, né, no roteiro que foi previsto. Mas nós faremos uma conversa bem tranquila com vocês, não temos condição de aprofundar muito na questão técnica dos convênios e da captação de recursos. Mas vamos do início. Na verdade, eu queria fazer 2 pedidos, primeiramente, antes da gente passar para os próximos passos. Que é pedido para vocês virem um pouquinho mais para frente, para a gente não ficar tão deslocado, não sei se vocês... Porque daí a gente fica mais próximo, vocês podem também falar no microfone para o pessoal do Irati ouvir vocês. Eu gostaria que a gente pudesse fazer mais uma conversa, né? E aí o segundo pedido já é para a gente ter uma apresentação. Eu consigo visualizar, acredito que vocês já fizeram essa apresentação, se puderem ficar nessas cadeiras, o microfone alcança vocês aqui. Isso. Vocês já fizeram uma apresentação, mas como nós estamos começando agora com vocês, eu gostaria de conhecê-las e conhecê-los também em Irati, para a gente saber de que área que vocês são, de qual departamento, depende, a gente pode até direcionar a nossa fala conforme a área de vocês. Então, o nome, a formação, o departamento ao qual está vinculado, quanto tempo que está na instituição, uma apresentação de cada uma, brevemente. Começamos com o Irati, todos têm áudio lá tranquilo. Valdir, pode ser o primeiro? Posso sim. Estão me ouvindo? Sim. Bom, então, eu sou o Valdir, eu acabei de entrar na instituição, agora no dia 24 do mês passado, e sou do DELET, Departamento de Letras aqui do Irati. Ok. Professora Dayana. Boa tarde a todos. Eu entrei na universidade em 2015, pertenço ao departamento de administração e estou em processo de finalização do estágio probatório. E boa tarde a todos. É prazer em conhecer a todos. Legal. Professora Kirlian, agora vemos você e vemos você em tela cheia aqui em Guarapuava. Boa tarde. Então, meu nome é Kirlian, sou professora do departamento de fonoaudiologia. Eu estou na instituição como colaboradora desde 2013, mas como professora efetiva eu assumi no final do ano passado, em 1º de novembro, via mandato de segurança. Legal. O Maurício também está conectado, não sei se tem áudio. Maurício? Não, ele só está conectado aqui, mas ele não está. Ah, legal. E o Paulo Miscalo em Irati também está ou não está com também vocês? Também não, só legal. está nós três. Professores que estão em Guarapuava, vou fazer a apresentação então. Só um minutinho. Olá. Na primeira tela lá, a gente está meio... Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Juliana, eu sou do Departamento de Enfermagem e agora em abril completei 1 ano, né? Então, estamos nesse processo aí também de probatório, né? Boa tarde a todos, eu sou a professora Tânia, do Departamento de Biologia. Agora, em fevereiro, eu completei 1 ano. Então, a gente faz parte do grupo sob júdice, né, do mandato de segurança. Então, eu sou mais uma deles. Olá, eu sou a professora Sandra, do DADM. Também ingressei em 2015, estou finalizando o estágio probatório agora. Meu nome é Alzira, eu sou do Departamento de Letras, sou da área de estágio supervisionado, e estou na instituição há 2 anos e meio, também em processo de finalização do estágio probatório. Só passar para cá. Cabo é curto. Legal, obrigado pessoal pela apresentação, mas para a gente também, né, conhecer vocês, não ficar tão fria a nossa conversa, porque a nossa área já é um pouco fria, conhecida desta forma. Tratar dos recursos é uma área um pouco mais árdua, né? Oi? Numa terra fria é uma matéria árdua, então vamos tentar quebrar um pouquinho esse gelo. Bom, eu sou Adriano, como a professora Roseli apresentou,
eu estou respondendo pela Diretoria de Captação de Recursos, que é uma das 3 diretorias da Coordenadoria de Convênios e Captação de Recursos. E depois o Rodrigo se apresenta na sequência, mas é o Rodrigo que responde pela Diretoria de Convênios. Eu estou falando também em nome do Fábio, que está em viagem a trabalho, que é o nosso atual coordenador de Convênios e Captação de Recursos. E a coordenadoria. A professora Roseli adiantou bastante coisa já, e a gente não vai tentar não ser muito repetitivo. A coordenadoria é responsável justamente por dar essas diretrizes na instituição, tudo que diz respeito aos convênios, sejam com recursos ou sem recursos, né? E dar esse apoio, esse suporte aos professores que apresentam projetos, que têm interesse, desde das ações preliminares da elaboração de um convênio, de um projeto, até o fechamento, até a aprovação da prestação de contas. Então, nós temos as 3 diretorias que passam por todas essas fases. Nós temos uma equipe, hoje contamos com 4 servidores. Por favor, vamos para a página. Nós contamos com 4 servidores efetivos, 2, 4, 5 assessores, que são temporários, e quantos estagiários? 3, 4, 6, 8 estagiários. É a nossa equipe. Está na tela. Não está atualizado, mas o coordenador Fábio, secretária executiva Jéssica, estagiária de secretariado executivo. Aí as 3 diretorias, né? O Adriano da captação, Rodrigo de convênios e Eliane de prestação de contas. A Eliane não pôde vir, que ela estava programada para vir, mas acabou recebendo uma ligação com um probleminha de saúde com a filha, aí teve que sair, a gente comenta sobre a área dela. Primeira assessoria que nós temos para atuar junto à Corcap, que já não está mais a Maria, nós temos a Jaqueline, temos a Ana Paula e um servidor efetivo, Antônio, e 3 estagiários. Na outra área, o Rodrigo comenta na sequência e depois a prestação a gente passa também. Então, essa equipe nós temos... Será que vocês poderiam habilitar para... Porque a gente não consegue ver o PowerPoint daqui. Tá. Eu entendi que vocês podiam visualizar. Deixa eu ver como que está aqui no computador só. Eu acho que vai ter que chamar alguém, Rodrigo, que eu não sei como habilitar. Ali só, naquela máquina só tem as telas. Tá. Vocês estão com acesso à internet aí em Irati? Sim, aqui está tudo funcionando bem. É só a janelinha ali onde aparece o PowerPoint para a gente que não está funcionando, ela está escura, sabe? Mas tem um arquivo que precisa lançar para ele. Pedir para o menino que estava aqui dando apoio para ele lançar, porque eu não sei como faz naquele computador. Vamos tentar por aqui também. A gente foi chamar o Paulo agora. Abrirem a página da universidade, unicentro.br/corcap. Se for o caso, aí vocês... o Maurício chegou aqui. Você estava acompanhando lá, Maurício? Tá. Eu não sei como lançar lá o... Tem 2 arquivos. Na verdade, são os arquivos da página que a gente vai abrindo e um arquivo que está junto aí na área de trabalho. É um arquivo no Excel, na verdade. Né? Bom, mas enquanto isso, a gente vai o Maurício vai resolvendo, a gente vai falando sem os dados. Aí a Corcap faz essa ponte entre o professor, o agente universitário, que tem o seu projeto, seja ele de origem de um projeto de extensão, de um projeto de pesquisa, de um projeto de ensino, de um laboratório, qualquer que seja a fonte desse objeto, desse projeto, ele se envolve recurso necessariamente, todos os convênios, termos de cooperação, contratos, vão passar pela coordenadoria de convênios, pela Corcap. Aqueles que não envolvem recursos, alguns vão passar. Aqueles que dependem de uma articulação com outro órgão, aí vão passar pela Corcap também. Conseguiu, Maurício? Tá.
E, então, nós estabelecemos, né, em conjunto com a reitoria, essas diretrizes do funcionamento dos recursos via convênios em toda a instituição, e definimos estratégias também operacionais, estratégias de funcionamento, articulados com os setores, principalmente com a Pró-Reitoria da Administração e Finanças, que vocês tiveram contato anteriormente, com todos os setores, principalmente a diretoria, tudo bem, principalmente a diretoria financeira e de compras, nós nos articulamos bastante, entre outros setores da universidade. Então, o nosso papel é justamente esse, né? O papel nós não estamos na execução de fato dos recursos, que aí é o coordenador e a equipe, mas nós estamos com o papel de ser o meio para potencializar essa captação de recursos, para potencializar a execução desses recursos e para garantir a adequada prestação de contas. Porque a principal função do nosso setor é justamente essa, de ser o meio, porque os professores das diversas áreas, e por isso também eu perguntei a área de vocês, porque nós temos professores de todas, algumas áreas aqui representadas, da área de saúde, da área de humanas, mas de sociais aplicadas, mas não tem a obrigação e não tem por natureza a formação na área financeira, na área contábil, na área de execução dos projetos. Por isso nós fazemos esse suporte técnico para a captação, para a gestão dos recursos e para a prestação de contas. Então, muitas vezes, talvez quem já está um pouquinho mais de tempo já ouviu falar, ou não, talvez tenha uma conotação um pouco negativa a questão do setor ser um setor que cobra muito, ser um setor extremamente burocrático, mas na verdade o que a gente traz aqui, mensagem para vocês, e se ficar essa mensagem de todo esse nosso encontro, a gente obteve êxito, né? Que o papel da CORCAP não é de ser um órgão burocrático a mais para atrapalhar ou acrescentar mais um entrave aos processos institucionais. Muito pelo contrário, nós temos um papel de destravar, nós temos um papel de alertar naquilo que nós precisamos cumprir e facilitar a vida do professor, facilitar a vida do coordenador daquele convênio. No final, no fechamento, deu certo? No fechamento, talvez a gente pareça ainda mais chato, porque nós cobramos relatórios parciais, cobramos relatórios finais, eventualmente fazemos alguma devolução de relatório para um coordenador, porque nós precisamos cumprir a legislação, cumprir aquilo que o Tribunal de Contas estabelece, e para que a universidade não seja reprovada em nenhuma conta, porque se ela for reprovada em um convênio dos 200 que nós temos hoje vigentes, prejudica todos os outros, porque a universidade não vai poder ter sua certidão negativa de débitos, e aí não recebe outros recursos de nenhum outro caso. Então, se nós estivermos reprovados em um único, nós não recebemos recursos de mais ninguém. E isso é um prejuízo enorme para toda a instituição. Mas passando agora para a diretoria que eu respondo, Rodrigo, por favor, lá no alto nós temos, essa é uma página também funcional, que vocês vão, quando tiverem a necessidade de apresentar um projeto, dúvida, fazer um pedido de compra ou qualquer situação, vocês também podem consultar essa página, porque ali nós temos os arquivos funcionais. Bom, como eu falei, a DIRCAP, né, na verdade, o nome poderia ser não somente Diretoria de Captação de Recursos, mas o nome mais adequado seria Diretoria de Gestão e Captação de Recursos, porque hoje eu estimo que a gente faz 90% do nosso trabalho é gestão da execução dos recursos. É esse apoio direto aos coordenadores e às equipes dos coordenadores na execução diária do recurso que está conveniado ou firmado via TC, ou contrato, ou outro instrumento. Então, a nossa função é essa, promover ações para apoiar os docentes e agentes no processo de captação e na gestão dos recursos, sejam eles de origem privada ou pública, nacional ou internacional. Nos diversos instrumentos, apenas para tratar de dois, convênios, nós temos convênios, contratos, termos de cooperação, patrocínio.
Os principais são convênios e termos de cooperação. Qual que é a diferença entre convênios e termos de cooperação? Convênio é um instrumento de transferência de recursos financeiros do órgão de fomento para a universidade, em cooperação mútua, de interesse dos dois lados. A diferença básica é que o termo de cooperação ele vai ser uma descentralização de um crédito, descentralização de um orçamento, via um instrumento próprio que a gente chama de MCO, que é Movimentação de Crédito Orçamentário. Então, não vem o dinheiro na conta da universidade, o termo de cooperação. E o convênio vem o dinheiro na conta da universidade em que aquele convênio vai estar amarrado. Pode clicar, Rodrigo, por favor? Mas eu não vou entrar nesse ainda. Eu entro no outro arquivo que está na área de trabalho, ou dá um Alt. Ele está no... Isso. Só que vamos para a segunda planilha lá, condição. Aqui eu vou apresentar um pouco dos números para ter uma noção geral de como que funciona o nosso trabalho e o nosso volume de trabalho. Na verdade, como que a gente divide esses convênios, esses instrumentos todos, né? Nós temos hoje 198, na verdade em abril tínhamos 198, hoje a gente já está com 205 convênios ativos na universidade. Com a vigência, né, funcionando tudo certinho. Dividindo pela condição, nós temos 113 projetos e 85 subprojetos. Os subprojetos vinculados a alguns poucos daqueles 113 projetos. A única diferença entre eles é que há um coordenador central que coordena o projeto e alguns subprojetos vinculados. E, geralmente vai ser um pró-reitor ou um diretor da área de pesquisa ou de extensão que hoje estão nessa função. Pelo tipo, Rodrigo, pode passar o próximo. Pelo tipo, como eu falei, os principais que nós temos são os contratos, convênios e termos de cooperação. Hoje, 54% são convênios federais e estaduais, 39% são termos de cooperação. O pessoal do Irati tá vendo bem o gráfico, os percentuais? Tá ok? Beleza. E 7% são contratos. Contratos que são aqueles mais tranquilos de gerenciar, que é um repasse financeiro, direto na conta da universidade, e em alguns casos não tem uma exigência de prestação de contas tão formal quanto nós temos nos convênios e termos de cooperação. Em muitos desses casos não passa pelo Tribunal de Contas, e aí é uma prestação mais interna e são mais tranquilos de gerenciar. Pela esfera, temos aí quase 78% são instrumentos de parceria estaduais, 19% federais e 2,65% são municipais. Os municipais ainda a gente explora um pouco menos, porque também os recursos dos municípios são muito mais limitados e não tem uma agência de fomento, um incentivo à ciência, tecnologia, à pesquisa, como nós temos as agências federais e estaduais. Natureza. Pela natureza, nós captamos também recursos privados, né? No montante ali corresponde a 6% e os outros 94% são recursos públicos. Esses privados são mais mesmo, como a professora Roseli falou antes, são contatos que o professor tem com algum órgão, alguma empresa, que ele desenvolve algum trabalho, onde o aluno faz algum estágio eventualmente, aquelas parcerias que o professor geralmente tem, aqueles contatos, acabam em muitos casos aprovando projetos assim, também tramitam pelo nosso setor para a gente ter toda a segurança jurídica, formalizar o termo, para que se estabeleçam as cláusulas, as normas dessa parceria, porque muitas vezes envolve aquisição de equipamento. Para quem fica esse equipamento? Como se patrimonia isso? Entre outros itens, né? Quando que ele se encerra? Tem um início e um término. Como que se processa alterações no plano de aplicação? Como que se processam prorrogações? Então, temos que ter regras bem definidas mesmo com esses contratos e mesmo que sejam privados, de origem privada. A forma de repasse,
Nós temos as duas, né, a transferência direta do recurso financeiro e orçamentário, e o outro formato, alaranjadinho, com 37%, que são as movimentações de crédito orçamentárias. Não sei se vocês já ouviram esse termo, conhecem alguma coisa, mas são as tais MCOs, temidas MCOs, porque o recurso não vem o financeiro, vem só orçamentário. Aí você executa o orçamentário na instituição, tudo normal, como se fosse orçamentário e financeiro, mas o financeiro é executado lá na fonte, lá no órgão de fomento. Grande maioria dos casos vão ser a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ao qual a universidade está vinculada. E aí é um pouco mais moroso, algumas empresas até, quando vocês, né, tiverem essa experiência, vocês vão sentir isso, algumas empresas até não apresentam orçamento para a universidade quando descobrem que é Fundo Paraná, que é via MCO, porque sabem que atrasa mais para pagar. Então é uma dificuldade que a gente tem em alguns casos de execução de TCs por conta disso. Mas a gente vai descobrindo isso. Fonte. Aqui um apanhado geral de quem financia hoje os projetos da universidade, fora os recursos ordinários que a universidade tem do governo do estado. Os dois principais, o primeiro é o GF da SET, né, Unidade Gestora do Fundo Paraná. A maioria gosta mais de falar Fundo Paraná, né? Que é um órgão da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado. É um recurso aplicado em Ciência e Tecnologia com um percentual obrigatório pelo Estado, né, indexado. Então, nós temos uma parcela do recurso do Estado vem para a universidade. Na verdade, de certa forma, é uma concorrência, há um valor carimbado para cada instituição, mas aqueles que apresentam mais, levam mais. Aqueles que executam melhor, levam mais. Nós temos um bom número aí, são 39 TCs. Está entre parênteses também a CEAP, DETRAN e CESP, que dentre esses TCs também tem essas outras secretarias que apoiam, né, de administração, o DETRAN e a Segurança Pública, que apoiam em conjunto com a SET algum projeto ou outro. Nós temos a Fundação Araucária, que também é um órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que nós temos também 39, aí são convênios, aí todos são via chamada pública, algumas mais direcionadas, outras menos, mas em geral todas as chamadas, todas as IES participam dessas chamadas para organização de eventos, chamadas para bolsas de mestrado, chamadas para bolsas de doutorado, chamada específica, e aí a gente concorre nessas diversas chamadas. Outros órgãos, Secretaria de Estado da Educação, Município de Guarapuava, Ministério da Saúde, o MEC, a Justiça Federal, o INCRA, Hospital São Vicente, Secretaria de Estado da Saúde, FNDE, FINEP, que são órgãos vinculados à estrutura do Ministério da Educação, a FAO, a nossa Fundação de Apoio à Universidade, a Cressol, CAPES, município de Campina do Simão e Caixa. Nós já temos mais uns 2 municípios em andamento que têm contrato para estabelecer. Pode voltar, Rodrigo, por favor, na outra tela. Aqui, nesse mesmo, na primeira planilha, desculpe. Só para mostrar o valor, o montante dos recursos firmados, eu acho que é interessante vocês terem esse conhecimento, porque representa um bom percentual de toda a universidade esse recurso que tramita pela CORCAP. Nós temos lá, pela condição lá no alto. Você vai passando para o lado, Rodrigo, por favor. Valores firmados, somando todos os projetos que nós temos, mais os subprojetos. Na verdade, a gente tem que somar em separado, porque os subprojetos contabilizam no projeto, porque é um programa com vários subprojetos. Então, nós temos só o valor. Rodrigo, volta uma só, por favor. Isso, mais uma, desculpe. São R$ 59.463.740 hoje em recurso firmado na universidade. Nem todo esse recurso, como a gente vê ali do lado, está disponibilizado, nem todo está em execução. Dos 59 firmados, compromissados com o governo federal ou governo estadual, ou municípios ou outros órgãos,
32 milhões já foram repassados para a universidade. Desse, nós temos aí em execução ou executados 26 milhões dos 32. Então, nós temos recursos disponíveis que estão transitando, dependendo dos coordenadores apresentarem os pedidos, tramitarem as compras, tramitarem as licitações e outros processos mais, 6 milhões disponíveis. Ali são alguns percentuais em relação ao o percentual de disponibilizado em relação ao firmado. Pode passar para o lado, Rodrigo. O primeiro percentual que vocês estão vendo é 47. Não, para cima, Rodrigo. Para cima. Lá no primeiro, pode subir mais. Clica ali no ladinho na barra. Isso, perfeito. O primeiro percentual, 54,60, é o percentual de disponibilizado sobre o firmado. Então, hoje, de tudo que nós temos firmado, 54% foi repassado. E o segundo, 80%, do que foi disponibilizado, nós temos a execução em andamento, que é um bom percentual, na verdade. Os órgãos acabam avaliando muitas vezes esses percentuais, como que é a nossa capacidade de execução em relação ao recurso liberado. E executado em relação ao firmado, 44%, porque nós dependemos de muitos recursos para liberar ainda. Por exemplo, em Irati, nós temos a biblioteca que está agora com a obra paralisada, porque depende de liberação de recurso da União, aí falta 1 milhão, mais ou menos, para a obra continuar e aí concluir, entregar para a sociedade. Então, esse está nesse percentual do que nós temos firmado e eles ainda não liberaram. Assim que liberar, esse vai ser um que vai ser rapidamente tramitado na universidade para finalizar a biblioteca. Muito bem. Pode ir para a página agora. Depois, se vocês precisarem voltar nesses quadros, a gente volta se tiver alguma questão. Muito bem, mas quando que acontece o contato? De que forma que entra um convênio na Corcap? Entra pelo menos por 3 formas. Entra quando o coordenador ele conseguiu aprovar num edital, tomou conhecimento do edital, seja ele qual for, mandou um projeto, independente de qualquer estrutura da universidade. Ele tomou conhecimento do edital, achou que podia apresentar o projeto, apresentou o projeto. Aprovou o projeto. Pode aprovar o projeto, o plano de aplicação, chegou na universidade, aí ele vai pedir o apoio da universidade para executar, porque uma vez aprovado, mesmo que esse recurso não fosse de um edital público, ele se torna público. E se ele já era de um órgão público, continua sendo público, né? Aí esse recurso sendo público tem todas as normas de execução, tem toda a legislação a se cumprir. Legislação de licitação ou de forma de prestação de contas. Esse é um formato. O professor, independentemente, apresenta um projeto e aprovou um recurso, ele vem um convênio já firmado, já formatado, já definido o plano de aplicação, definido todos os itens. Aí nós nos adaptamos a esse convênio firmado e damos continuidade, damos o apoio para a coordenação, para o professor, para a execução orçamentária e financeira daquele convênio. Outro formato, quando o professor identifica um edital, ou mesmo nós identificamos e divulgamos, o professor tem interesse em apresentar, ele nos procura, a gente vai marcar uma agenda, vai sentar e vai discutir junto o projeto, principalmente naquelas questões do plano de aplicação, cronograma de desembolso e outros itens relativos à área mais técnica. E alguns direcionamentos da área de mérito, visando alguns macetinhos que a gente vai identificando ao longo do tempo pela experiência, de que forma que a gente consegue aprovar melhor e mais os projetos. O melhor dos casos, né? O melhor dos casos, e é um outro recado que eu deixo, assim, que se ficar esse recado também, seria bom, é que os professores sempre nos procurem antes do envio. De repente identificou um edital, já elaborou o projeto, mas nos procura antes de enviar para a gente dar uma estudada no plano de aplicação, porque muitas coisas que o professor vai ter de dificuldade, e às vezes são dificuldades enormes que ele tem depois, e muitos até desistem de fazer projeto depois, porque sofrem muito num primeiro, num segundo projeto, porque essa área é realmente complicada. Tem muita regrinha, você tem bolsa lá, de repente, no projeto. Tem as regrinhas para execução, você tem diária, tem as tabelas, tem decreto do Estado, você tem hospedagem, tem as normas sobre hospedagem.
você tem a alimentação, tem as regras de alimentação. Então, para execução de cada item de um plano de aplicação, tem as suas regrinhas. E a gente já sabe onde vai dar problema. A gente já identifica, porque a gente vive isso diariamente, esses problemas diariamente. Então, a gente pede para que os professores nos procurem antes do envio ou até antes da elaboração, porque daí a gente já consegue colocar no plano de contas do Estado, já consegue configurar aquele projeto dentro daquilo que vai ser possível de executar, e aquilo que não vai ser possível a gente já indica. A aquisição de um item X, por exemplo, a gente chegou a receber algum projeto pronto de Note por R$900. Ah, mas eu consegui esse orçamento na internet. O orçamento da internet não é válido. E aí não executa. Mas o projeto já estava aprovado, já tinha tramitado. Então a gente teve que fazer remanejamento depois, o professor vai perder 1 mês da execução do projeto, quando ele poderia ter nos procurado um dia antes do envio. A gente ia dizer que esse item não ia executar daquela forma, ele ia já corrigir e ia ganhar 1 mês, né? Então são detalhezinhos, às vezes, que escapam, que podem parecer simples, mas na execução pode gerar um problema grande para a equipe da coordenação daquele evento, daquele projeto, daquele programa, enfim. E aí estão alguns formulários que vocês vão utilizar em algum momento da sua vida acadêmica. Primeiro, vamos aqui nos procedimentos, Rodrigo, lá embaixo, vamos ver aqui. Eu não vou gastar muito tempo neles, porque, na verdade, eu posso falar um monte de coisa para vocês, vocês não vão lembrar de muita coisa depois, quando vocês forem precisar na prática, daí vocês nos procuram, a gente vai ajudar com o maior prazer. Então, aqui alguns itens de rubricas que nós utilizamos, as mais utilizadas, talvez, na universidade. Os primeiros, principalmente para a execução de eventos, que alguns de vocês talvez já até coordenaram algum evento, ou vão coordenar logo, porque quem chega mais recentemente na universidade acaba assumindo alguns eventos, como semanas acadêmicas, que os departamentos costumam fazer isso, para batizar aí os novos, né? Primeiro, hospedagem. A maioria deles vai ser um formulário de compra, que vocês vão fazer um protocolo, até daqueles formulários que tinham lá na página anterior. Hospedagem é um desses casos. Eu queria destacar a alimentação de áreas que são um pouco diferentes. As diárias, não sei se vocês, já devem ter tido acesso ao SGU Web. As diárias todas vão ser apresentadas por lá. E está bem funcional o sistema, só precisa ter os links para o professor poder fazer o pedido. Também é intuitivo o pedido das diárias, desde que ele esteja vinculado àquele convênio ao qual ele está pedindo. Alimentação é um problema que nós temos na prestação de contas, né? Muitas vezes você executa um evento, solicita, às vezes até uma bala, né? Algum chocolate que o palestrante consumiu, dá problema na prestação de contas. Então isso é bom estar bem ajustadinho, porque para a gente não ter essas surpresas depois no final, né? Com retorno de prestação de contas ou alguma outra coisa assim. Mas a alimentação vai ser feito o pedido via SGU do desktop, o SGU físico. Não sei também se vocês já tiveram a oportunidade de utilizar. São os 3 caminhos que nós temos hoje, né? Via processo, com o formulário adequado, via SGU Web ou via SGU Desktop. Todos os outros vão ser via processo. Pode voltar na página anterior, Rodrigo, por favor. Então, o que nós temos? As solicitações de compras, as solicitações de serviços e de passagens. Os outros alimentação ali a gente está usando o SGU, né? Compras, aqui a gente geralmente há uma confusão entre compras e serviço, mas é só definir se é uma solicitação de serviço, é um formulário, se for a compra de um material de consumo ou mesmo material permanente ou um equipamento, vai ter outro formulário que é a solicitação de compras. Aí nós temos o ato normativo da fundação, um dos atos que a gente usa bastante, não é o caso agora, e as rubricas de 2017 que se repete para 2018, acho que nós não vamos precisar acessar também, que são aqueles códigos de identificação. Cada item tem um código
orçamentário de identificação, desde um papel que é configurado como material de expediente, vai ter um código lá, 3390 30 11, 3390 30 13. Esses códigos têm uma normativa do Estado para a configuração de cada item. Computador é um código, cadeira é um código. Então, se tiver equivocado num plano, depois não executa, se não bater a solicitação da compra com aquilo que está no plano, o processo não avança, fica travando o processo, volta ao coordenador. Mas isso também a gente faz a verificação. Ok? Bom, em linhas muito gerais, é isso que eu queria falar da diretoria de captação de recursos. O recado principal mesmo é esse, de que quando vocês tiverem a oportunidade de apresentar um projeto, de responder por um projeto do departamento, um evento, ou uma outra ação, vocês nos procurem, a gente está à disposição para atendê-los, atender da melhor forma. Nós temos uma equipe muito boa hoje, é uma equipe nova, na verdade, mas está aprendendo rápido, a gente atende, não deixa ninguém sem resposta, atende rápido, atende adequadamente todo mundo. E essa visita antes, essa visita preliminar, dividindo em 3 etapas qualquer projeto, né, como atos preliminares, execução e prestação de contas, nós fazemos na DIRCAP 2 etapas, atos preliminares e execução. E a gente tem claramente isso. Quanto mais contato nós tivermos com o coordenador nos atos preliminares, menos dificuldade nós teremos na prestação de contas e melhor vai ser a execução, com um percentual melhor. Se um percentual mais alto a execução, não vamos devolver recurso e não teremos problema de muitos remanejamentos e tudo mais. Passo para o Rodrigo agora, mas só fazendo esse pedido para vocês mesmos. Conte com a gente o que precisar. Na página tem os nossos contatos, ou por e-mail, ou WhatsApp também. Se precisarem, depois a gente passa e fica à disposição para as perguntas. Rodrigo. Boa tarde a todos e todas. Como já foi falado, meu nome é Rodrigo, eu respondo atualmente pela diretoria de convênios da Unicentro. E essa diretoria, ao contrário da diretoria de captação de recursos, ela também trabalha com aqueles convênios que não vão envolver recursos necessariamente, certo? A nossa diretoria compete estabelecer as parcerias com órgãos privados ou públicos para atender qualquer que seja o interesse da universidade. Nós formalizamos convênios e outros instrumentos, desde que o objetivo da parceria formalizada, da parceria a ser estabelecida, atenda aos interesses da Unicentro. É por isso que existe a diretoria de convênios. Para fazer esse trabalho, nós, juntamente com o professor proponente, estabelecemos as metas que serão atendidas, estabelecemos os objetivos daquela parceria, e todo esse trabalho ele é feito de forma minuciosa para que quando, assim como nos demais convênios, for executado o projeto, nós não tenhamos entraves dentro da universidade, porque todos nós sabemos que, por ser uma universidade pública, tem toda uma burocracia que deve ser respeitada e seguida, certo? Compete, então, ao diretor de convênios fazer estabelecer todas essas condições, pensar em todas as implicações de determinada parceria, conjuntamente com os coordenadores, com os professores que estão interessados no desenvolvimento, na formalização de determinado instrumento, certo? Bom, você pode acessar, por favor? Se vocês digitarem CORCAP no Google, vai aparecer direto a nossa página geral, que foi aquela primeira que nós tínhamos apresentado. Se vocês digitarem DIRCONV, de Diretoria de Convênios, vocês terão acesso a essa página que vocês podem observar agora. Bom, ali de início nós temos uma parte que trata da legislação.
O nosso setor ele está diretamente ligado à procuradoria jurídica, porque todas as parcerias formalizadas elas devem atender à legislação vigente. Então, independente do tipo de instrumento, até para definir o tipo de instrumento a ser formalizado, se será um convênio, se será um contrato, se será um termo de parceria, se será um termo de fomento, algo, a denominação desse termo deve respeitar a legislação vigente. Por isso, nós colocamos algumas coisas relativas à legislação. Até ali, nós temos uma questão que trata de estágio. Até pouco tempo atrás, todos os acadêmicos, para fazer o estágio em outros órgãos, privados, públicos, sejam quais forem, eles precisavam ter um convênio para que o estágio fosse considerado válido. A professora Sandra já estabeleceu diversos convênios com inúmeras organizações, justamente para essa finalidade. Mas, como a própria lei 11.788 não obriga essa formalização, nós, enquanto diretoria de convênios, sempre tentamos facilitar o trabalho dos professores. E ao observar que não era obrigada a essa formalização, nós propusemos, então, uma readequação no regulamento dos estágios supervisionados dos cursos da Unicentro, que foi alterar o regulamento de tal modo que a Unicentro deixasse de exigir os convênios. Mas não é raro aparecer em muitas ocasiões algumas entidades que fazem questão dessa celebração do convênio, porque eles se sentem mais amparados. Aí, neste caso, nós auxiliamos nesse processo de formalização, porque, como já foi falado, todo ato que é firmado, que vai envolver o nome da universidade, ele deve passar pelos setores competentes. Todo ato, então, que de certa forma tiver algo que remeta à ideia de convênio, à ideia de contrato, entre outras desse hall de instrumentos jurídicos, devem ser remetidos à CORCAP para uma análise prévia. Nesse momento, se não houver necessidade de um trâmite interno, que normalmente há, a gente já fala para o professor que ele pode estabelecer a parceria diretamente com o órgão, mas somos nós que devemos fazer essa triagem, certo? Hospitais para qual finalidade? Estágio, tá. Os hospitais, atualmente, nós não temos mais convênio com eles, porque não há mais essa necessidade. O que nós temos com os hospitais aqui de Guarapuava é um acordo em que nós oferecemos serviços gráficos, porque eles queriam cobrar para que os acadêmicos fizessem estágio lá. Então, ficou acordado que a Unicentro fornece os serviços gráficos em troca da disponibilização de espaço de estágio. O que nós temos é um contrato, certo? De permuta seria, né? Bom, atualmente, por exemplo, nós temos um contrato com Campina do Simão que envolve o departamento de biologia. Não sei se você trabalha lá no projeto. Então, só para exemplificar, esse projeto partiu do interesse de um professor, do contato com o município, em que o professor precisava fazer um levantamento. O município queria uma empresa que fizesse um levantamento, um projeto vinculado ao meio ambiente, de 2 reservas ambientais, para que esse município continuasse recebendo o ICMS ecológico. Essa parceria, então, se deu ali pela diretoria de convênios. Nós estabelecemos que tal parceria seria melhor, para desenvolver essa parceria, seria melhor um contrato, e assim está sendo executado o projeto. A diretoria de captação de recursos, ela fica à frente de toda essa execução dos recursos. Antes da execução dos recursos, para a definição das cláusulas, para a definição das condições e tudo mais, aí a diretoria de convênios entra em ação. Claro? Certo.
responsável pelo... Qual seria o documento? Você tem ideia? Tá. Ok. Uhum. Sim. A professora perguntou a respeito de duas acadêmicas que vão desenvolver atividades de pesquisa, de estágio, né? De estágio na Exalc, e foi perguntado o número de convênio. Quem que repassou esse convênio, professor? Esse número? É? Tá. Ok. Tudo bem, então. Já havia existência de um convênio, e aí as alunas foram encaminhadas, fizeram todos os procedimentos para serem aceitas na Exalc. Bom, professora, nesse caso, nós disponibilizamos ali no site também, na página da Diretoria de Convênios, duas relações. A relação de convênios de estágio e a relação de convênios em geral. Se nós tivermos nessa relação um convênio cuja finalidade tem objetivo também, seja para desenvolvimento de estágio, então não tem problema, se ele estiver dentro da vigência, está tranquilo. E a própria instituição, se ela faz questão de ter um convênio firmado, ela se atentaria para esse fato. Então, se ela encontrou, tranquilo. Esse termo de compromisso que você fala, ele se dá, a assinatura, a formalização dele, se dá diretamente pelo departamento. Então, quem assina o termo de compromisso é o professor supervisor, o acadêmico, o chefe de departamento representando a Unicentro, e o supervisor da unidade concedente, ou seja, alguém responsável pela Exalc. Isso aí, exatamente. Ok? O responsável pelo estágio, então, seria o professor da disciplina de estágio, acredito eu. Tá ok? Bom, eu acredito que em linhas gerais ficou claro o que a diretoria de convênios faz, que é essa mediação no estabelecimento de parcerias por professores com entidades públicas ou privadas. O que a professora Roseli comentou ali de início é muito válido. Todas essas parcerias, diria que a maior parte delas, salvo raras exceções, elas só se dão por interesse de algum professor. Então, se vocês resolvem desenvolver um projeto que vai envolver um terceiro, um outro órgão, nos procurem, porque provavelmente será necessário um instrumento jurídico para formalizar essa parceria. Tá ok? Como também foi relatado, a Eliane não pôde estar presente, aí ela só pediu para que eu comentasse em linhas gerais sobre a diretoria de prestação de contas. A diretoria de prestação de contas é responsável pela parte final dos convênios e outros instrumentos, que envolvem recursos propriamente ditos. Na diretoria de prestação de contas, eles também fazem todo o acompanhamento daqueles pedidos que são feitos para a utilização do recurso. Os pedidos são feitos para hospedagem, alimentação, eles vão conferir se aquilo que foi solicitado, por meio daqueles formulários que o Adriano apresentou, está condizente com o que estava previsto no acordo. Por isso, da importância de se buscar o auxílio da diretoria de prestação de conta, de captação de recursos, no momento da elaboração do projeto. Porque no momento, se o projeto é bem elaborado inicialmente, no momento da execução não vai ter entrave, dificilmente terá algum entrave. Certo? E a prestação de contas, além de fazer esse acompanhamento, justamente para não ter problema, muitos convênios têm uma vigência de 5 anos e as informações acabam se perdendo. Aí, para não ter o problema de se perder uma informação importante, é feito esse acompanhamento para evitar problemas futuros. E a Eliane pediu para que eu alertasse para o fato de que, se o convênio
se durante a execução do convênio forem observados todos aqueles procedimentos que a DIRCAP repassa e forem feitos de acordo com todas as normas, com todas as orientações que vocês conseguem ali junto com a gente, junto com o financeiro, não terá problema algum no momento da prestação. É a diretoria de prestação de contas a responsável por encaminhar todos os relatórios, todos os documentos que vão, qual seria a palavra? Certificar que o projeto foi executado dentro daquilo que o órgão de fomento esperava, para esse órgão que cedeu os recursos, que concedeu os recursos, certo? Uma coisa importante que eu ali durante a execução das atividades diárias percebo é que a diretoria de convênios acaba tendo alguns problemas pontuais com alguns professores que assumem a coordenação de determinado projeto, mas eles ficam até o momento da execução terminar. Terminada a execução, os professores esquecem que é necessário fazer um relatório final, conforme está previsto no edital, que devem ser repassadas algumas informações que somente quem esteve à frente do projeto tem. Então, isso é de extrema importância. Uma vez que você assume a coordenação de um convênio, você está responsável desde aquele pontapé inicial da elaboração até o momento de envio de toda a documentação para o órgão de fomento, para que a universidade não fique inadimplente junto a esses órgãos que fazem com que a universidade cresça por meio dos recursos que ela consegue por esses projetos, por essas parcerias formalizadas. Ok? Acredito que seria isso, né, Adriano? A nossa proposta, desde o primeiro encontro, sempre foi uma abordagem mais rápida, justamente porque, em início de carreira, apesar de alguns professores já desenvolverem atividades aqui na Unicentro há um tempo, é difícil quando você fica diante de diversos termos técnicos, né? Então, desde o primeiro momento, a nossa proposta sempre foi fazer de um modo mais geral e deixar claro que qualquer dúvida que vocês tenham com relação a essa área, nós sempre estamos à disposição para elucidar essas dúvidas e também sempre nós aconselhamos que vocês nos procurem para que nós consigamos executar todas as ações que envolvem convênios de uma forma mais fluida, mais tranquila. Ok? Obrigado. Complementar aqui, daí para abrir para eventuais perguntas, para deixar bem claro esse recado também da prestação de contas, que na verdade é tão muitas vezes temida, mas é uma área muito importante da universidade e facilitadora do trabalho dos coordenadores dos diversos eventos e convênios da universidade. Porque, como o Rodrigo falou muito bem, chega no final, ufa, acabou meu evento, acabou meu trabalho. Mas não, ainda tem que concluir, que fazer o fechamento, ver quanto que vai ser devolvido de recurso, como que foi toda a contabilidade daquele evento que você esteve à frente. Então, o teu compromisso, enquanto coordenador de um projeto, um evento, um programa, vai até que ele esteja finalizado toda a parte dos recursos também, não só a parte do objeto em si, né? Isso é muito importante. E a prestação de contas é aquela que ajuda ao final, porque aí ao final, você não vai ter todas as notas guardadas, dificilmente, você vai ter todos os documentos organizados. Então a prestação de contas ela faz isso, ela vai compilando todos esses documentos e vai facilitar a tua vida ao final. E a gente está falando para vocês, a gente não sabe exatamente o que vocês já sabem, o que não sabem, né? Por isso que fica essa fala um pouco mais generalista, um pouco sem aprofundamento. Se vocês quiserem aprofundar algum item, a gente pode aprofundar agora, ficamos abertos às questões. Mas talvez o que vocês vão ter uma relação mais próxima na sequência seja com algum evento, né? O pedido para esse caso seria: não deixem para nos procurar em algum problema que vocês tiverem com o evento quando estiver já no último dia, no prazo, né? Estiver estourando o problema do evento. A gente vai ajudar vocês a contornarem a situação. Mas estão à frente do evento ou na equipe de coordenação, lembra da gente, lembra de nos procurar, a gente já vai dar um caminho mais
mais correto ali naquela execução. E talvez vocês fiquem pensando, mas agora eu não tenho uma aproximação, não tenho nada de interesse. Mas se vocês pensarem em alguma coisa de sua área, mas de repente poderia ser legal elaborar um projeto, mas eu não sei onde captar, não sei como fazer, mas eu tenho um projeto, ou quero transformar aquela minha tese num projeto, mas eu preciso de recursos. Então, também nos procura, a gente elabora projetos, nem que seja para ficar numa carteira de projetos do Estado, por exemplo, esperando quando tiver um recurso. A gente tem alguns projetos que estão assim, já no âmbito do Estado, estão até federais também, que eles ficam lá paradinhos, a hora que pintar um recurso, a gente encaixa um projeto desses, né? Se a gente não tiver nada, a gente não vai levar. Isso já aconteceu com a gente várias vezes, né, Rodrigo? Final de ano, por exemplo, alguma instituição não executou um recurso, e aí, tem que entregar para alguém esse recurso, tem que cumprir com o percentual do Estado para ciência e tecnologia. Quem vai levar? Bom, aquele projeto que estiver pronto lá na mesa do secretário, do coordenador do Fundo Paraná, ou do diretor-presidente da Fundação Araucária. Então, isso é uma coisa que a gente é interessante ficar atento, né? Se tiverem algum projeto, quiserem elaborar, quiserem me procurar a nossa equipe para deixar um projeto preparado para captar recursos, também a gente está à disposição. E agora, para algumas questões que vocês quiserem colocar, pessoal de Irati, alguma manifestação? Na verdade, agradecer, ficou bem claro, e agradecer a disponibilidade de vocês em nos orientar, porque realmente é bem confuso. No meu primeiro ano de estágio, eu tive que fazer a semana de eventos, eu lembro que foi bem confuso, mas fico feliz que vocês estão dispostos a nos ajudar, e agradecer a tudo. Obrigado, professora. Mais alguém? Ok. Professoras aqui? Alguma dúvida? Se não temos, agradecemos aí o tempo de vocês. Espero que possamos, nesse breve tempo, ter sido claros, e para qualquer outras questões, para complementar, a gente está à disposição. Obrigado.